Fala pessoal, beleza? Bom, chegamos aqui a uma das últimas aulas aí do nosso curso. Essa é uma aula super importante, não é uma aula tão prática, é mais uma aula de ensinamento, mais uma aula de aviso, para que vocês tomem cuidado com a utilização do Terraform, tá? É uma aula mais voltada para a segurança, mas isso não quer dizer que essa aula vale somente para quem é do time de segurança. É uma aula que vale desde para a galera que é DevOps, que vai de fato gerenciar a sua infraestrutura, até mesmo os desenvolvedores que cuidam da parte de infraestrutura em algumas empresas, ou que sobem códigos também utilizando o Terraform. Então é importante que você utilize isso daí para você conseguir ter essa noção de quando você pode ou não subir determinadas informações aí no seu Terraform, tá? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que é super importante, o Terraform, quando você está utilizando ele, algum dos pontos que a gente já comentou é sobre utilizar o S3 como bucket, tá? Para você poder salvar o seu state. Ou seja, ele vai ser o seu disco para você poder salvar o seu state e manter ele seguro, tá? Isso daí é importante. Então, uma das práticas, obviamente, de segurança, quando você está trabalhando em uma cloud provider, quando você tem o seu state lá nessa cloud provider, o que que seria, tá? Basicamente, algumas das práticas que você tem é você conceder o mínimo de privilégio a esse bucket, tá bom? Então, se possível, você vai conceder o menor privilégio possível, tá? E qual que seria esses privilégios que você vai conceder, tá? Basicamente, você vai precisar conceder o get object, tá? E o put object. São duas coisas que você vai ter que conceder de privilégio. Você não precisa de mais nada além disso daí, tá bom? Isso voltado para o seu bucket. É super importante se você estiver utilizando uma pipeline, a gente vai ver isso aí futuramente, você utilize o IDC, tá? Nos cloud providers, isso aí você vai encontrar no GCP, você vai encontrar na AWS, se eu não me engano você encontra também na Azure. É uma forma de você conseguir ter uma autenticação temporária para sua pipeline, para que você não sofra com problemas de vazamento de segurança em relação à sua secret key, tá bom? Eu vou anotar aqui alguns pontos, então. Vamos colocar aqui como security. Você tem que se atentar, então, permissão do bucket, tá? Vou colocar em letra maiúscula aqui, permissão do bucket. Beleza. Outro ponto que você tem que se atentar, então, utilizar o IDC, tá bom? Na pipeline. Isso é extremamente importante porque o IDC ele vai gerar para você temporariamente um token, uma access key e uma secret key. Porém, isso daí não vai ser visível a você. Fica gerenciado dentro da infraestrutura do provedor, tá? Então, por isso que a prática de utilizar o IDC para autenticação em pipelines ou aplicações é super importante, tá bom? Outro ponto de atenção que você precisa ter. Quando você está trabalhando com remote state, é super importante que você tenha o lock-in desse state, tá? Para que você tenha segurança de que não vai ter uma ou mais movimentações ao mesmo tempo, tá bom? Beleza. O state, como eu já falei para vocês, o state ele contém IP, certo, da sua infraestrutura, ele contém o ID da sua infraestrutura, a ARN, ele tem informações ali de variáveis. Então, o state contém basicamente todas as informações da sua infraestrutura e essas informações elas são sensíveis, tá? Então, o que que você tem que ter também? Uh, Você precisa ter a criptografia do seu state, tá bom? E como que você pode fazer isso daí? Você pode simplesmente aqui na sua config, você pode habilitar essa opção aqui de encrypt true, tá? Para que você tenha a criptografia do seu state. Essa é uma prática que você pode utilizar e que é super recomendada,
tá bom? Então eu estou passando nessa aula aqui mais algumas dicas para vocês do que algo tão prático, porque segurança é mais importante que você entenda o conceito, que você entenda o que você pode fazer e você comece a aplicar, tá? Como a gente está num ambiente de desenvolvimento aqui, não adianta eu simplesmente falar para vocês aqui e mostrar alguma coisa, porque não vai fazer tanto sentido. É muito mais importante que eu liste para vocês e que eu deixe na descrição para que vocês saibam pontos que são importantes, vocês se atentarem em relação à segurança do seu Terraform, do que eu simplesmente começar a colocar código aqui, tá? Obviamente a gente vai ter algumas coisas de código na aula aqui, mas é importante que você se atente a utilizar as informações que a gente está passando aqui, tá bom? Beleza. Outra coisa que é muito ruim você fazer no seu Terraform é quando você está criando uma policy do AIM e você colocar da seguinte forma. Então você coloca action como qualquer coisa e resource como qualquer coisa. Isso daqui você basicamente abriu que seja feito qualquer ação em qualquer recurso da sua infraestrutura. Isso aqui é completamente contramão das boas práticas de segurança no seu código, tá? Seja isso daí uma política de um bucket, uma política de uma fila, de uma lambda, um EC2, não importa. Você sempre tem que restringir que aquele seu EC2 possa ser acessado simplesmente por uma lambda, por um dynamo, alguma coisa que seja de fato do interesse daquela infraestrutura, tá? Então, esse é um dos pontos que vocês têm que se atentar, tá? A permissão da sua infraestrutura. Beleza? Então, esses são alguns dos pontos importantes que vocês têm que conhecer. Beleza. Outra coisa que é super importante, no Terraform, muitas vezes a gente vai precisar criar alguma coisa que necessite de uma senha, tá? Um exemplo bom disso seria se a gente estivesse criando um banco de dados, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês, aqui já vai ser um exemplo com código, para que fique mais explicado para vocês, para que fique realmente claro como que isso funciona, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai criar aqui uma variável. Vamos criar aqui uma variável. Beleza? Essa variável, ela vai se chamar... Deixa eu copiar o código que está aqui, que fica mais fácil. Eu só não vou copiar a parte que é interessante aqui agora. Beleza. O que que a gente tem aqui, então? A gente tem aqui uma variável chamada AppSecret. Beleza? Essa variável AppSecret, você entende que ela, por sua vez, é uma variável na qual a gente não pode colocar o valor dela, a gente não pode expor o valor dela, tá? Então, beleza, se a gente não pode expor o valor dessa variável, a gente tem de alguma forma que ocultar essa variável, tá? Como que a gente faz isso daí? Como que a gente oculta o valor dessa variável? A gente vai colocar o valor aqui, tá? Eu vou colocar o valor, beleza. Então vamos dizer que o AppSecret seja esses números aqui. Maravilha. Vamos criar um bucket, então, que utiliza isso daqui. Beleza. E aí a gente vai taguear esse bucket com o AppSecret, tá bom? Logicamente, ninguém vai colocar na tag uma senha de um banco, a senha de um aplicativo, ninguém vai fazer isso, mas é mais para que vocês tenham a noção de como que vai funcionar a hora que a gente aplicar a segurança aqui, tá? Então, beleza. Digamos que isso daqui, imagina que isso aqui fosse a senha de um banco de dados, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui o terminal, vamos dar um terraform init, bom? Beleza. A configuração do back-end foi alterada. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos tirar essas tags default aqui. Vamos dar aqui o terraform init de novo.
Migração de state existente, beleza. Change configuration has been detected. Deixa eu ver se a gente alterou alguma coisa aqui. Data no config. Ah, tá, beleza. Eu coloquei aqui o encrypt como true, certo? E aí ele detectou que houve uma alteração no back-end, né? Então houve uma alteração no back-end, né? Ela foi detectada, o que requer uma reconfiguração desse back-end. A gente não vai fazer isso agora, mas obviamente se você estiver fazendo aí, você pode reconfigurar, não tem problema, dá uma olhada na documentação, tá? Fechou. O que a gente vai fazer então? Depois a gente pode voltar nesse termo aqui, não tem problema. Removemos então a configuração do back-end aqui, né, de encrypt. Vamos dar então um Terraform init, certo? Beleza. Imagina que isso daqui fosse um database, tá? Fechou. Vamos dar um Terraform plain e vamos ver o que acontece aqui. Lembra que isso daqui é para ser uma senha, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Beleza. Vamos ver o que apareceu aqui nas tags. Ó, App Secret, a hora que a gente rodou o plain, ela apareceu aqui, tá? Então, nisso daí a gente já tem um vazamento de segurança. Por quê? Imagina que isso daqui está em uma pipeline, né? E essa pipeline, dezenas de pessoas têm acesso, certo? Porém, somente quem pode saber a senha desse App Secret, seja um time específico, seja somente segurança, um gestor, um C-level, alguém específico que pode ter acesso, os demais não podem ter esse acesso. O que você pode fazer? Uma das opções que você tem seria você habilitar o sensitive como true, tá? Então vamos colocar aqui sensitive true, beleza? E vamos rodar aqui agora novamente o Terraform plain. Vamos ver o que acontece. Colocando sensitive, certo? Beleza, ele executou o plain pra gente. Agora, vamos dar uma olhada aqui no que ele trouxe. Beleza. Eu desci aqui porque ainda estava no play anterior, tá? No play anterior, então a gente vê que ele mostra a senha. Já nesse play novo que a gente rodou aqui, se a gente vir aqui nas variáveis, aqui, App Secret, ele mostra como valor sensível, tá? Obviamente aqui nos tags all, ele não consegue ocultar isso daí, tá bom? Mas é só para que vocês entendam. Ninguém vai colocar uma senha em uma tag. Você tem que se atentar a como ela está aparecendo aqui em cima. Porque é isso aqui que ela é dessa forma que ela vai aparecer quando for uma senha de um banco, algo do tipo que você estiver configurando. Então desconsidera esse tags all, porque isso daqui é só para que a gente consiga explicar o funcionamento do sensitive true, tá bom? Então todo valor que é sensível, quando você vai trabalhar com ele, você precisa colocar que esse valor é sensitive true, tá? Por quê? Isso daqui faz com que o Terraform entenda, tá? E oculte esse valor, tá? Para que não seja reproduzido ali no seu pipeline e fique visível para todo mundo, tá? Essa informação você pode usar também para output, você pode usar para que você não tenha vazamentos também, tá? Mas beleza. Da forma como está aqui, a gente ainda tem um problema. Qual que é esse problema? Aqui, a gente ainda tem essa senha no código. Então, se eu comitar isso daqui e algum usuário for visualizar isso daqui, ele vai conseguir ter o acesso, tá? E isso daqui é um problema, né? A gente não está mostrando ele lá na nossa pipeline, mas no código o usuário consegue ter esse acesso. Beleza, vamos remover isso daqui então e vamos colocar ele em outro lugar. Tiramos então o valor da variável e agora a gente vai aprender a utilizar variáveis de ambiente, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui um export, certo? Qual que é o nome da nossa variável? AppSecret, beleza.
Vamos colocar em letra maiúscula aqui tf underline var, beleza? E aí a gente vai colocar aqui em underline o nome da nossa secret igual ela tá no Kubernetes, no Terraform, tá bom? Vamos dar um underline, vamos colocar aqui app underline secret, beleza? E vamos colocar aqui o valor dela. Opa. Beleza. Então a gente está exportando para o nosso ambiente uma variável chamada appSecret, certo? E colocando na frente dela esse argumento tfvar. Para que isso daqui serve? Quando você tem qualquer variável de ambiente definida que comece com tfvar, o Terraform vai conseguir ler essa variável e interpretar somente o que está para frente do tfvar underline, tá bom? E ele vai buscar uma referência dentro das suas variáveis do código Terraform. Ou seja, aqui a nossa variável appSecret, ela não tem nenhum valor default definido, né? O Terraform, por sua vez, vai vir nas variáveis de ambiente e buscar por alguma tf underline var underline appSecret e consumir o valor dessa variável. Tá? Então essa seria uma boa prática para você utilizar em um ambiente de pipeline. Tá? Assim você consegue ocultar. Então você pode colocar essa variável na pipeline, né? no secrets ou no variables, depende de como você quer tratar. Obviamente, se for sensível, o ideal é que seja no secrets, mas você consegue utilizar dessa forma. Tá? Então beleza, vamos definir essa variável aqui. Tirar o espaço aqui. Beleza. Então, definimos ela aqui. Vamos dar um env pipe grep -i tf underline var. Aqui a gente está simplesmente filtrando, tá? O comando env, ele traz todas as variáveis que você tem no seu ambiente e o pipe vai fazer com que toda a saída desse comando env execute alguma ação. Qual ação que a gente quer? O grep -i. O grep, ele serve para você buscar valores em uma determinada saída. Beleza. O -i serve para que tudo seja minúsculo na sua consulta. Tá bom? Então, beleza. Vamos buscar por tf underline var. Beleza, temos nossa variável de ambiente definida, certo? Tá ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai rodar o plain aqui. Vamos dar um clear e vamos rodar o Terraform plain. Beleza? Automaticamente o Terraform tem que pegar essa nossa variável de ambiente. Tá? Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Maravilha, o Terraform conseguiu pegar. Então ele já colocou que o valor é sensível. E a gente consegue aproveitar aqui o tag exal para a gente ver que ele pegou o valor. Se eu, por exemplo, vier no export aqui e mudar esse valor, vamos colocar aqui outro valor. Beleza. Vamos dar um env aqui de novo. Temos aqui falando que agora se chama outro valor. Vamos rodar o plain de novo. A gente vai ver que ele vai de novo consumir esse valor da variável de ambiente. Tá bom? Ele rodou o plain aqui para gente. E aqui ele já pegou esse outro valor na qual a gente definiu. Tá bom? Beleza. Então a gente já sabe que a gente pode utilizar aí variáveis de ambiente. O que mais que a gente pode fazer? Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar em secrets da AWS. Tá? Então você pode utilizar ali no Secrets Manager e obter esses valores com um data. Tá? Você pode utilizar o data para pegar esses valores. Tá? Mas beleza. Tem outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês. E esse aqui é mais um bônus nessa aula. E acho que é super importante vocês darem uma olhada nessas e em outras ferramentas, que seria o TFSec. Tá? O TFSec é uma ferramenta bacana para você poder fazer uma varredura no seu código e apontar alguns possíveis riscos que você tem aí no seu código Terraform, tá bom? Você pode rodar ele tanto no localmente, né, não tem problema, quanto no CI. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui no navegador, vamos buscar por tfsec. Beleza, vamos abrir aqui o primeiro link, né?
Aqua Security /tfsec. O que a gente vai fazer? Vamos descer aqui no GitHub. Tem um README aqui, você pode dar uma lida nele, tá? Eu vou deixar o link também na descrição. Mas vamos direto aqui embaixo. Ele mostra um exemplo do output que ele traz. A gente vai ver isso aqui agora na prática. E ele mostra a instalação. Como eu estou utilizando aqui o Linux, vamos ver se ele tem o comando aqui. Ele tem o cur que já faz a instalação, tá bom? Vamos copiar o cur aqui. Vamos aqui no nosso terminal, vamos limpar ele. E vamos colar aqui. Beleza, ele está baixando. Se a gente voltar enquanto ele baixa, deixa eu colocar a senha aqui para ele. Beleza, ele baixou. Se a gente voltar aqui na documentação, a gente vai ver que ele tem ali algumas explicações, como que funciona o output, e ele tem aqui como que você executa também. Então, basicamente, ele dá um tfsec e o path de onde está o Terraform, tá? Depois vocês podem dar uma olhada com mais calma aqui também, tá bom? A gente está no diretório do Terraform, então vamos copiar o exemplo que ele já deixou aqui, que é o tfsec. Vamos voltar aqui, vamos limpar a tela novamente. Vamos dar um tfsec ponto aqui. Beleza. Fechou. Então ele leu aqui o nosso código Terraform, ele interpretou ele e ele pontuou algumas coisas aqui, tá? E aí é importante que você se atente ao output que ele trouxe e sempre dê uma lida. Vamos ver aqui algumas das coisas que ele trouxe. Vamos até o topo aqui. Beleza. Primeira coisa, ele falou que o acesso público não está bloqueado, tá? Então esse nosso bucket que a gente está criando, ele tem uma vulnerabilidade do tipo high, tá? Ou seja, é algo bem crítico, na qual a gente está deixando o acesso público como aberto, tá? A gente não fez nenhuma política de controle de acesso. E ele deixa aqui mais algumas informações, isso aqui é muito interessante. Ele deixa mais algumas informações para que a gente possa tratar, tá bom? Ele está falando aqui o que mais? Desse nosso bucket ainda, que o acesso dele é público. Maravilha. Aqui ainda segue nas questões do bucket, certo? Beleza, vamos ver o que mais. Vamos descer até o final aqui. Beleza, ele tem um warning aqui. Ele tem um warning aqui, o que ele está falando? Que o bucket não tem o log enable, tá? Então não tem logs habilitados para esse bucket. Aqui é medium, logicamente a gente tem que se preocupar com todos os alertas que tiver, mas é importante que a gente trate principalmente o que for high, o que for critical, é super importante. Ele falou que o bucket também não tem versionamento habilitado, e aí isso daí vai de caso para caso, pode ser que a gente precise, pode ser que a gente não precise, e ele vai trazer para você diversas outras informações em relação ao seu código. Vamos fazer uma alteração aqui. Vamos dar um unset aqui nessa variável, tf underline var, underline app secret. Vamos apagar essa variável app secret aqui. E no nosso código, vamos tirar esse sensitive aqui. E vamos colocar aqui como default um valor para ela, tá? Vamos rodar de novo o tfsec para ver se ele identifica algum problema nessa variável. Bom, beleza, vamos subir aqui. Acesso público. Aqui é versionamento. Logs não habilitados. Bucket não encriptado. Beleza. Acessos. Beleza, ele não conseguiu identificar questões de segurança em relação a essa senha, tá bom? Ele não conseguiu identificar. Então, eu passei essa ferramenta aqui para vocês. Logicamente, ela é uma ferramenta bacana de se utilizar. Ela vai ajudar muito vocês, mas é super importante que vocês busquem outras alternativas também, tá? Existem diversas ferramentas que vocês podem utilizar além do tfsec, tá bom? Eu vou aproveitar para compartilhar com vocês
algumas ferramentas que vocês podem utilizar, tá? Então, obviamente, uma das ferramentas que vocês podem utilizar é o TFSec, ele vai ajudar vocês a começar a trabalhar aí com Terraform, tentar trazer um pouco mais de segurança. Ele é um scanner, ele logicamente não é tão preciso, tá? Igual ferramentas pagas. Você pode utilizar também o Chekhov. Chekhov é bacana, é uma ferramenta interessante de você utilizar. Vai trabalhar mais ou menos nesse mesmo cenário aqui e fazendo varreduras. Eu acho o Chekhov um pouco mais preciso, mas é interessante os dois, tá bom? Você pode utilizar o TerraScan, você pode utilizar ferramentas pagas, não tem problema. É até muitas vezes muito mais interessante, tá bom? E aí, obviamente, não vou sair falando o nome de empresas, mas você pode buscar no mercado, vai ter algumas empresas aí para você poder utilizar, tá? Mas é isso. Para essa aula, acho que a gente atingiu todos os padrões que a gente esperava, tá bom? Então a ideia é que vocês busquem ferramentas de seguranças, tanto open source quanto ferramentas pagas, e aí você coloca na balança e pesa os seus prós e os contras para ver o que faz mais sentido para vocês. Utilize sempre login no seu bucket, trabalhe sempre com permissões no seu bucket, o IDC nas pipelines, coloque criptografia no seu state, permissões adequadas para a infraestrutura quando vocês for criar, jamais crie com action como qualquer coisa, e resource também como qualquer coisa, né, com asterisco ali, porque isso aí vai trazer vulnerabilidades para vocês. E aí, no mais, faz os exercícios aí da aula, tá bom? Eu vou deixar na descrição. E aí, se você puder, obviamente, geralmente eu não fico pedindo isso, mas deixa o like, compartilha com quem você tiver que esteja precisando de conhecimentos aí no Terraform. É um curso gratuito, mais voltado para ajudar a galera que de repente tem alguma dúvida, que quer se aperfeiçoar um pouquinho mais. Acho que é uma porta de entrada boa para a galera poder evoluir e conseguir ingressar também aí no mercado, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.